Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! E hoje um dos temas aqui que a gente sempre fala sobre narração, carreira, para quem é narrador, está começando, narradora, é de duas coisas que foram essenciais nos últimos 5 anos da minha vida como locutor esportivo. Caiu uma coisa aqui que acho que é o meu fone. Só para contextualizar, em 2017 para 2018 eu era o segundo narrador da Rádio CBN, Globo CBN, né? Ainda existia a Rádio Globo aqui em São Paulo. E eu, em algum momento, senti que precisava de mais, porque eu era meio invisível. Eu estava ali, eu fazia o meu trabalho legal, mas eu me sentia um pouco invisível para o mercado, dentro da própria emissora, muitas vezes, e achava que podia mais. E podia mais em todos os sentidos, podia fazer coisas mais legais, podia ganhar mais, podia ser mais reconhecido, podia ter mais gente me acompanhando, tudo isso. Mas a primeira coisa que eu percebi é que eu precisava melhorar a minha narração. E como é que eu percebi isso? Aí entra a história da Ana. A gente fez um Ferroviário em Corinthians, no Campeonato Paulista, era 2018. Comecinho de 2018, acho que era a minha primeira ou segunda transmissão do ano. Quantos anos de narração você já tinha em 2018? 2018 eu tinha... 2004, 14, eu tinha 14 anos de narração. Olha, o insight veio com 14 anos. Porque já tinha recebido vários inputs, olha, você narra muito alto, você precisa gritar menos, às vezes é desagradável pro ouvido. Mas quando parte da gente, é outra coisa, né? Dá aquele clique, você fala, a gente fez uma transmissão em que eu fui demais. Era a primeira fase do Paulista e tal. E aí eu chego na redação da CBN no dia seguinte, a Ana, a gente tinha uma proximidade, na época ela me chama no café e fala, escuta, deixa eu falar com você, o que aconteceu ontem? Eu falei, ué, nada? Por quê? Não, você tá gaguejando pra caramba, gritando alto. Cara, você precisa acordar, você tá na CBN aqui, você não tá aqui só porque o Oscar gosta de você. Você precisa melhorar. E ninguém tinha falado assim comigo, entendeu? Uma coisa é o Everaldo, com todo o carinho do mundo, virar e falar assim, ó, você, o cara do volume lá, o técnico dá o volume, não precisa se gritar. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar assim, ó, você tá aqui porque você é bom. Você vai mostrar, né? Quando ela me disse isso, eu agradeci, né? E levei isso para mim. Fiquei uns dias matutando aquilo e falei, bom, preciso procurar alguém que me ajude a não gritar mais. Quem é esse alguém? Uma fonoaudióloga. E aí foi a primeira coisa que eu fiz. Buscar um profissional de voz para que eu entendesse por que eu gritava. Por quê? Porque na minha cabeça estava tudo normal, tá? Na minha cabeça, normal. E aí eu conheci 14 anos, né? Foram 14 fazendo anos, do mesmo jeito. E isso eu aprendi com a Juliana, com essa fono, a Juliana Portas, que é minha fono até hoje, a gente de vez em quando se conversa, me ajudou muito quando eu tive o pólipo. E ela me ensinou que o nosso corpo, ele faz as coisas inconscientemente quando você está treinado para algo. Eu estava treinado para gritar. Então eu tive que destreinar e treinar de novo para aprender a narrar. Baixo. O que eu, na verdade, só aprendi de verdade quando eu tive o pólipo, tá? Mas ela já tirou muito do que eu era na época. E levou 6 meses, porque eu vim começar a melhorar na Copa de 18, que era a Copa da Rússia, né? Então essa foi a primeira coisa que eu aprendi, e que é buscar a ajuda de profissionais que têm mais experiência do que você. E eu fiz isso em 2018 com a Juliana e em seguida com o Diogo Arraes. Porque aí com o Diogo a coisa era outra, porque não bastava, eu já sabia que não bastava narrar bem. Tinha alguma coisa na minha exposição para o mundo que estava errada. E eu precisava aprender a me comunicar com as pessoas, com meus chefes, com vocês, nas minhas redes sociais e tudo mais, que não bastava só ir lá e gritar gol e postar o gol. Tinha que fazer mais. E aí eu passei esses 5 anos com o Diogo e com a Ju, aprendendo e forjando o profissional que eu sou hoje, e que hoje o Gabriel
continua o que o Diogo fez. Porque o Gabriel é o cara hoje que me ensina a andar no mundo digital, né? A continuidade do trabalho do Diogo. Então, eu aplico tudo que o Diogo me ensinou, agora com a ajuda do Gabriel nessa parte digital. Então, primeiro fator essencial, busque ajuda, querido. Né? Busca a ajuda de alguém que já passou por esse caminho e que pode te levar para onde você quer ir. E o Diogo e a Ju, e depois a Isa, enfim, as pessoas que me ajudaram, psicóloga e tudo mais, porque tinha uma rede. Eu cheguei a ter uma época que eu tinha um time junto comigo, um time de gente para cuidar de mim. Era a Juliana Portas e a Isabela Vaz, lá do Voz do Ser, as duas fonos. A doutora Maria Renata Jorge era minha otorrino. O Diogo era o meu coach. Atleta de alto rendimento, a né? Priscila era minha psicóloga. Então eu tinha 5 pessoas junto comigo para me dar suporte. É fundamental ter o suporte de gente. Tá? E a segunda coisa é ter disciplina para fazer o que essas pessoas estão te fazendo, mandando fazer. Né? Fora, falei dessas 5, mas esqueci do Ricardo Rich, que era meu preparador físico, fazia planilha de corrida para mim. Sérgio Porto, que era meu personal trainer, e a gente treinava todos os dias, porque eu precisava emagrecer para narrar melhor, ter mais caixa, ter mais gás e ter uma imagem mais bonitinha, né? O Diogo para comandar minha comunicação e as outras pessoas para cuidar da minha saúde mental e de voz. Olha quanta gente, né? E fazer aquilo que eles estão falando, porque não é tão simples. E em breve a gente vai também falar sobre isso num vídeo aqui no canal. Eu saí de um cara que está acostumado a narrar algo que está acontecendo a vir aqui produzir conteúdo. Uhum. E produzir conteúdo foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei também. Porque com os textos que eu e o Diogo a gente fazia, textos criativos, bonitos, para os gols, eu escrevia crônicas no Instagram, fazia uma série de coisas que aos poucos foi moldando uma imagem que deu a mim mais valor do que só o narrador esportivo. E hoje em dia, meus amigos e amigas narradores e narradoras, narrar bem não dá valor agregado para nenhum narrador mais. Porque o narrar bem ou mal é subjetivo. Cada um tem uma percepção. Cada empresa pede um perfil. O cara da Globo é de um jeito, o cara da Cazé TV é de outro, da Amazon Prime é de outro, na Rede TV é outro, no rádio é outro. Então, se você ficar buscando o ideal do narrador, de como a técnica de narrador para ser perfeito, você vai rodar, e não vai sair do lugar. Por isso que eu sempre digo, narre como você fala. Porque se você narrar como você fala, você vai se comunicar como você é. E só você vai ser como você é. Logo, sua comunicação vai ser única. É só por isso. Agora, tem uma série de outras coisas ao redor da nossa personalidade comunicativa, que a gente é uma pessoa pública, que a gente tem que trabalhar para que a empresa bata o olho na gente e fale assim, esse cara aqui é diferente, esse cara aqui acho que vale, em vez de pegar um freelinha, vamos trazer esse cara de vez para cá, oferecer um contrato, a gente paga um cachê X, vamos pagar um cachezinho maior, porque eu preciso desse cara aqui mais vezes, vamos fazer um pacote com mais jogos, para ele estar mais presente aqui, dar jogos maiores para esse cara e tal. Isso passa para que o contratante olhe para a gente e sinta que a gente aguenta o tranco. Porque levar um jogo não é para qualquer um, certo? Então, essas duas coisas que eu fiz, buscar a ajuda de um profissional e ser disciplinado para fazer aquilo que eles me mandaram fazer, foi determinante para eu chegar numa Copa do Mundo. Porque nesse período eu mudei de rádio, eu fui para uma rádio concorrente imediata da CBN, para ser o narrador titular da emissora e ser o narrador da Copa do Mundo para a emissora. E ir para a Copa do Mundo para a emissora. Então, assim, foi um negócio assim que o gráfico da minha vida profissional fez de 2019 para cá. E eu nem estou falando da Rede TV, porque na Rede TV ainda teve no meio do caminho Premier League, tem agora NFL, e agora sem o Silvio com o posto de narrador principal da casa. Né? Porque a casa olhou para mim
com tudo aquilo que eu construí, e falou, pô, esse cara é um profissional que a gente pode deixar ele tomar conta da imagem da nossa empresa, que ele vai dar conta. É sobre isso, no fim das contas. Essa é a carga que o Luiz Felipe Freitas tem. Essa é a carga que o Luiz Roberto tem, que o Everaldo tem, que o Paulo Andrade tem, que o Rogério Vogan tem, para serem os caras das emissoras. Não é assim, chegou lá, pegou o microfone e vamos lá narrar. Não, você tem que ter uma postura de valor. Né? Você vai descobrir isso sozinho? Não vai. Alguém vai ter que te dizer qual é o caminho. Né? E hoje, o meu objetivo, a gente falava aqui, só para compartilhar rapidamente que eu falava com o Denani aqui no Fora do Ar antes da live começar, já que ela está terminando, que agora o meu desafio é ter mais gente comigo no digital. Porque as empresas que contratam estão olhando para o nosso tamanho no digital, mais do que se eu narro bem ou narro mal. Porque para narrar bem ou narrar mal, você paga lá, tem um monte para você contratar, tá cheio de gente. Né? Mas eles querem algo que tenha peso, que traga gente para a transmissão. Então, quanto maior a gente for digitalmente, maior a nossa chance de a gente ter um posicionamento melhor dentro desse mercado que é tão competitivo, e para isso eu conto com a Saif Comunica. E se você é narrador, você deveria fazer a mesma coisa. Certo, Não, Gabriel Denani? Certo. Não, eu queria dar um último recado também. Eu até me arrepio para falar disso, assim. Eu acho que eu já fiz muitas... eu cito muito como a gente se conheceu, né? Porque para mim foi um momento que minha vida mudou, virou essa chavinha, para justamente eu acreditar. Eu falo isso, eu faço esse lado também, que eu sempre pensava assim, cara, eu tenho muito potencial, mas eu não sei como atingir esse potencial. Eu quero fazer isso, eu quero tentar. E aí, a vida ela é muito engraçada. Às vezes ela tem umas nuances que faz a gente perceber e falar, caraca, é sobre isso mesmo, assim. E aí, enfim, falando sobre narradores e falar sobre narração, esporte, jornalismo esportivo, eu sou formado em jornalismo. E eu amo esse lugar. Amo jornalismo. Então, falar com essas pessoas, esses jornalistas, narradores, é algo que o Gabriel de 15 anos, eu estava falando do Gabriel de 15 anos, que eu escrevia crônica, eu escrevia pré-jogo e pós-jogo do Palmeiras e Santos, da final da Copa do Brasil, eu tinha um sitezinho lá que eu escrevia, a galera escrevia. E aí, tá lá, sempre esteve ali comigo. E carreira, principalmente, eu acho que isso é muito interessante. A gente, normalmente, quando a gente está começando, a gente está com pessoas que inspiram a gente, é algo sensacional, assim. É algo que a gente fala, caramba, eu quero seguir um passinho, eu quero estar com pessoas que levam a gente... Tem aquela frase, assim, é bem de coach da vida, assim, mas eu acho que é interessante para a gente pensar. Hoje eu vejo isso na pós, principalmente, que era sobre, por exemplo, você tá numa mesa que todas as pessoas são melhores que você tem muito a aprender. Você tem muito a estar aprendendo ali. E daqui a pouco você vai ser uma pessoa cada vez melhor com relação a isso. Então, assim, enfim, só para comentar. E só para arredondar. Comunicação, principalmente para o Marcelo, comunicação para outros narradores, comunicação para jornalistas em geral. Infelizmente, a gente sai de uma faculdade de jornalismo esportivo que, teoricamente, a gente não é preparado para uma rotina verdadeiramente digital. A gente não sai preparado para isso. O que é uma rotina verdadeiramente digital que eu passo para o Marcelo, e a gente conversava muito sobre isso? Consistência. Consistência. A gente sai, o jornalismo ele tem um setzinho na nossa cabeça do tipo assim, eu quero fazer reportagem especial. Isso. É o setzinho do tipo, eu vou trabalhar 3 meses numa matéria investigativa, ela vai sair na TV e vou ganhar um Pulitzer com aquilo. A gente sai com aquele setzinho... Senão isso não faz sentido. Se não é para fazer isso, não faz sentido fazer nada. Não, exatamente. Se não faz sentido. A gente sai com esse setzinho assim. Talvez hoje não saia tanto, mas eu percebo com a galera que já mudou. Mas isso tem esse conceito vem daí. Porque o jornalista, normalmente, quando ele vem conversar comigo, e aí eu falo da experiência que hoje eu tenho, normalmente o jornalista ele vem conversar comigo para fazer os trabalhos de ter uma identidade visual, de ter uma consultoria, é quando ele fala, cara, eu preciso dar um jump, eu preciso pular, preciso subir de alguma forma. Então, a pessoa, não tem momento bom ou ruim de fazer isso. Você só tem que fazer antes de outras pessoas. Faça antes. Da mesma forma que o Marcelo começou 1 ano e meio atrás, a gente cresceu muito. Tem muito a crescer também. Sem dúvida. Mas aí o que tem que ser trabalhado é como você quer crescer.
Porque para o jornalista, e como na internet as pessoas seguem pessoas. Tem técnicas, tem estética, tem coisas que a gente pode ensinar um monte de coisa. Mas você tem que estar de verdade ali e falar e admitir, não, tá bom, isso vai ter que ser a Vera. Não é tipo, vou fazer de vez em quando. Não, você vai ter que fazer, porque a internet ela é cruel nesse sentido. Então, enfim. Enfim, é só um pouco sobre isso, consistência. Eu acho que isso é ideal, realmente é o que o Marcelo estava falando, sobre ter consistência, sobre estar falando com as pessoas, sobre estar sempre fazendo um pouquinho todo dia. Porque às vezes você vai se surpreender com o resultado e você vai devagarinho entendendo o que você quer fazer na internet. Que aí você vai pegar e falar, não, isso sou eu, isso sou eu. E aí hoje a gente encontra cada dia mais com o conteúdo do Marcelo, conteúdo do Napo, conteúdo de várias outras pessoas que a gente tem conversado também. É isso, é sobre qual posicionamento você quer ter. Né? O Diego está contando aqui um pouco da história dele no chat para a gente encerrar. Ele largou a faculdade de jornalismo e tal. Eu, sinceramente, também hoje tenho essa dúvida se a faculdade de jornalismo ela é tão necessária hoje no mundo que você aprende a fazer conteúdo de outras formas, né? Eu acho que o que o jornalismo, a faculdade te dá, quando você faz uma boa faculdade, que também não é tão simples de encontrar, são os valores da profissão. Né? A importância de você apurar a ética da profissão. Sim. Tem uma série de coisas que hoje um influenciador, de repente, ele não se preocupa e que um jornalista tem que se preocupar por dever de ofício. Né? Então, isso é importante. Agora, ter o diploma, hoje em dia, sinceramente, não sei se vale a pena, não. E ele fala aqui sobre a narração. Então, só para encerrar, eu não estou dizendo para você que você tem que narrar de qualquer jeito, não é isso que eu estou falando, que você não pode melhorar a sua performance, você deve, todos nós. Todos os dias aqui eu penso em maneiras que eu possa melhorar a minha narração. E você tem que fazer a mesma coisa. Mas não é isso que vai determinar em que posição você vai estar no mercado. Não é isso. Esqueça isso. Porque quando eu comecei era isso. Era isso. Porque quem escolhia eram narradores. Então você ia na Rádio Globo, o Oscar ia escolher. A técnica, ela sempre contou muito mais. Porque era um mundo tecnicista, o mundo do século passado. Era um mundo tecnicista. Hoje não é mais. Hoje não é mais. Hoje, cara, nos anos 90, um cara que eu até recomendei a vocês estudarem, o Bruno Cantarelli, né? O botafoguense deve estar triste hoje. Mas uma narração como a dele não teria espaço nenhum há 20 anos atrás. Não teria. E hoje ele faz sucesso, porque ele narra como ele é. Você pode gostar, você pode não gostar. Não importa. A dicção, a velocidade, não importa. O que importa é o que você comunica. Isso é o que importa. Então é sobre isso, tá bom?